Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello. Estarei comentando a lição de número 2 do segundo trimestre de 2021, com o tema Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista da nossa lição é o pastor Elinaldo Renovato. E a nossa lição de número 2 tem por título o propósito dos dons espirituais. O texto áureo nos diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Aqui Paulo, já num conselho aos nossos irmãos ali, ele diz: vocês querem? Desejam dons espirituais? Então procurem sobejar neles, ou seja, procurem abundar neles. Busquem mais dons, melhores dons variados. Uma pessoa ela pode ter mais que um dom espiritual. E a verdade prática diz assim: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A verdade prática aqui já traz para nós qual é a finalidade dos dons espirituais: fortalecer e edificar a igreja. As nossas leituras diárias têm aqui 6 indicações, uma para cada dia da semana, e é muito importante que você medite em cada texto aqui separado para o seu devocional. A leitura bíblica em classe tem 2 textos, na primeira carta de Coríntios. O primeiro do capítulo 12, versículos do 8 ao 11, capítulo 13, versículos 1 e 2. Nós vamos estudar alguns versos do capítulo 12 ao 14. Nós vamos estudar outros, não só nesses 2 aqui que foi citado na lição. O título já traz para nós aqui um ponto importante sobre os dons. Ele tem propósito, ele tem finalidades. Eurico Bergsten, quando define dons, ele diz assim, que os dons espirituais são meios pelos quais o Espírito Santo revela o poder e a sabedoria de Deus, através de instrumentos humanos que os recebem e bem usam. Olha o que ele está dizendo, que ele tem a finalidade também de revelar o poder e a sabedoria de Deus. O que está querendo dizer? O que ele está querendo já sinalizar aqui? Que vem de Deus, por meio do Espírito Santo. Ninguém com as suas habilidades naturais vai conseguir usar um dom sem que seja pela vontade do Espírito Santo, quando ele quiser, no momento que ele quiser, para quem ele quiser. Não somos detentores dos dons de Deus para usá-los ao bel prazer. Nós usamos os dons se o Espírito Santo conceder que nós o usemos. A autoridade dos dons espirituais, elas são única e exclusivamente do Espírito Santo. E aqui ele diz aqui que nós somos instrumentos humanos, nós somos os vasos, aqueles que estão ali disponíveis para que o Espírito Santo use. Quem, irmã Cristina? Todos nós, todos que quiserem, todos que buscarem, todos que o Espírito Santo quiser. E deve recebê-lo e bem usá-lo, como diz o pastor Eurico Bergsten. Ainda falando sobre finalidade dos dons, é muito importante nós olharmos aqui a distribuição dos dons. Acontece ali no capítulo 12, versículo 11, versículo 7, onde diz: mas
a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É uma manifestação do Espírito e dada por ele para utilidade. Olha no versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente como ele quer. Então, há uma operação do Espírito Santo, uma vontade do Espírito Santo, tanto na distribuição dos dons, como na operação. E qual é a finalidade? Estou trazendo aqui um resumo. Edificação do salvo e da igreja, porque a pessoa mesmo é edificada também no uso dos dons. A unidade dos membros, somos membros do corpo de Cristo. Nós somos uma unidade, como pertencemos a um corpo. E também para o fortalecimento da igreja de Cristo. O texto base para a nossa lição, como eu disse, está na primeira carta aos Coríntios, e Paulo, ele escreve a estes irmãos devido a alguns problemas que aconteciam ali, e dentre estas cartas, ele, no capítulo 12 ao 14, ele traz aqui uma sessão especial falando do uso dos dons. Todas as cartas que Paulo escrevia às igrejas, elas tinham uma finalidade. Era para resolver algum problema, quando ele ficava sabendo que precisava de um ensino diferente, ou de um ensino melhor acerca de um assunto, ele escrevia aos irmãos ali daqueles lugares. Então, quando ele vem tratar com a igreja de Corinto, ele é bem, como que eu vou dizer? Ele é bem amoroso no início, embora ali estivesse acontecendo, como vimos na aula anterior, dissensões, divisões, imoralidades, uso desenfreado dos dons, sem uma preocupação com a reverência, tantos problemas que acontecia ali, e ele faz um cumprimento tão bonito, tão amoroso com aqueles irmãos. Ele diz assim, ó, a igreja, lá no capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele inicia ali o texto desta maneira, depois ele vai falar ali dos problemas a partir do versículo 10. E ali ele já deixa bem claro que havia problemas. Olha o que ele diz no versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. E Paulo não está falando para uma igreja que tinha poucos dons, ou que não tinha membros preocupados em servir a Deus com dons. Porque ele diz aqui no versículo 7 que eles buscaram dons, porque tinha muitos dons. Ó, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja que tinha muito dons. Aqui ele diz, nenhum dom falta. Alguns falam que eram esses 9 que ele está citando aqui, ou que tinham todos os dons, que nós vemos também em Romanos e em Efésios, e eles precisavam aprender a usá-lo da maneira correta. Lá no capítulo 3, versículo 1, ele fala de qual era a realidade espiritual daqueles irmãos. E eu, irmãos, não pude vos falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Então, eles tinham muitos dons, mas não eram espirituais. Eles falavam línguas, eles tinham intérprete lá, eles falavam em profecia, realizavam curas e milagres, mas não tinha uma espiritualidade para entender que algumas coisas que eles estavam fazendo ali estavam erradas. Porque o Espírito Santo, ele comunica à igreja através da palavra, através da profecia, que precisa corrigir algo. E ali eles não estavam atentando, não é? Para a nova realidade que eles viviam.
parece, para nós olhando assim, ouvindo, um contrassenso. Uma igreja com muitos dons e sendo repreendida tão duramente por Paulo. E esta é uma função de um ministro de Cristo, daqueles que ensinam, dos pastores, dos presbíteros, daqueles que estão na direção da igreja. Eles têm esta obrigação de ensinar com autoridade. Foi isso que Paulo fez: exortar, mostrar a verdade das doutrinas bíblicas e ensinar o caminho mais excelente, que é isso que ele vem fazer aqui na igreja de Corinto. Dando continuidade, vamos à introdução da nossa lição, que diz assim: nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. E no nosso primeiro tópico aqui, traz por título assim: os dons não são para elitizar o crente. O que significa elitizar? Elitizar vem de elite. Elite traz o significado de o melhor ou mais valorizado em um grupo social, ou uma minoria que domina um grupo. Então, o autor está trazendo aqui para nós que eles não são para elitizar o crente. Não é para formar um grupo diferente dos demais que se torna superior a eles, que pode ser visto pelos outros como mais santos que os outros. Mais capacitados, sim, porque eles receberam uma capacitação espiritual. Nós devemos ouvi-los, não é? À luz da Bíblia, a profecia entregue por qualquer membro, ela tem que ser avaliada. Mas as orientações, segundo a palavra de Deus, nós devemos atender. Talvez foi isto que aconteceu ali na igreja de Corinto. Talvez os membros que chegaram, aceitaram a Jesus, não quiseram atender à sua liderança. Ou os ministros daquele lugar, os pastores, presbíteros, aqueles que ensinavam, falharam na sua missão de ensinar os novos convertidos. Por isso que é muito importante, quando se converte uma pessoa na igreja, um irmão novo, chega ao corpo, começa a fazer parte do corpo, já trazer ele para a escola dominical. Nós temos o discipulando, que é uma formação de 1 ano, onde ele vai ter uma ideia geral de todas as doutrinas bíblicas, ou da maioria das doutrinas bíblicas, para assim crescer, para assim servir melhor ao corpo de Cristo e edificar a si mesmo e edificar também uns aos outros. Isto é ser membro do corpo de Cristo, unidos em unidade como corpo, servindo-nos e ajudando-nos mutualmente. Aqui Paulo, na primeira carta de Coríntios, ele traz 9 dons espirituais. Depois nós vemos na carta de Romanos os dons de serviço, e também na carta de Efésios os dons ministeriais. São diversos, há uma diversidade à disposição da igreja, que na vontade do Espírito Santo vai concedendo. E cabe a nós pedir, com a finalidade de servir ao nosso Senhor. E a igreja de Corinto, ela tinha muitos problemas. É por isso que Paulo escreve esta carta, como eu disse anteriormente, cumprimenta eles de maneira amorosa, mas depois ali é bem firme com eles, exorta, admoesta, orienta, para que eles façam o que é certo, para que eles assimilem, comecem a partir daí a fazer parte do corpo de Cristo da maneira que agrada ao Senhor. E a igreja de Corinto era uma igreja muito poderosa, tinha muitos dons. A impressão que nós temos é que o dom de línguas ele se sobressaía,
porque a orientação de Paulo a respeito do dom de línguas, ela é maior. E ele exorta que eles busquem outros, ele ainda diz melhores dons. Quando nós vamos tratar do que é melhor de dom, Paulo aqui não está querendo dizer que o outro é inferior, mas melhor para servir. O dom de língua, ele é excelente. Ele é excelente. Mas o dom de profecia, ele edifica o outro. Então, os melhores que Paulo está indicando ali é aqueles que servem melhor dentro do corpo de Cristo. Mas voltando aqui sobre Corinto, Corinto é uma grande metrópole. Pense aí numa cidade bem grande nos nossos dias. Uma cidade metropolitana da antiga Grécia. Era uma igreja, uma cidade de muito destaque nos tempos de Paulo, comparada a um grande centro, que nós podemos fazer hoje essa comparação. Era intelectualmente arrogante, materialmente próspera e moralmente corrupta. Existiam nesta cidade de Corinto vários locais sagrados onde haviam monumentos pagãos. Dentre eles o templo, o famoso templo de Afrodite, onde estudiosos relatam a existência de 1000 prostitutas cultuais no templo, onde acontecia orgias e muita imoralidade sexual durante os seus cultos ali pagãos. E a igreja que Paulo chega ali e firma, está em Atos capítulo 1, capítulo 18, versículos do 1 ao 18, do 1 ao 18, aqui na nossa lição, do 1 ao 18, onde Paulo chega ali e ele firma aquela igreja. Temos ali Priscila e Áquila, que fica responsável, e Paulo volta uma segunda vez ali, trazendo ensino. Ele fica um tempo ali ensinando aqueles irmãos. Eles não ficaram sem o devido ensino. Mas esta igreja cresceu. E vindo de um ambiente desse, vindo de uma situação de mundo tão terrível, isto provavelmente influenciou aqueles novos crentes que talvez não tiveram o devido ensino a se manifestar desta maneira, tanto em relação aos irmãos, como em relação também aos dons espirituais e também às suas relações fora. Havia incesto, havia imoralidade sexual, havia litígio entre os irmãos, havia dissensões, separação. Alguns queriam ouvir alguns líderes, outros ouvir os outros. Então ali havia uma elitização daqueles membros. Uns diziam ser de Apolo, outros diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Cristo. Mas nenhuma dessas lideranças ali conseguiu influenciá-los para que mudasse. Mas havia ali uma pessoa preocupada, havia ali pessoas preocupadas. Nós não podemos também falar que a igreja de Corinto ela estava toda contaminada, toda problemática, porque existia uma Cloé, acho que é Cloé o nome dela, ela escreve a Paulo. Havia outros irmãos que escreveram perguntando a respeito da Santa Ceia, a respeito do casamento, e Paulo responde à igreja de Corinto resolvendo esses problemas, não é? Aqui na nossa lição diz assim: por conhecer muito bem a comunidade cristã de Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola, dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons, dos dons do Espírito, chegando a afirmar que aquela igreja, que nenhum dom lhe faltava. Então Paulo conhecia os irmãos, e ele sabia que ali tinha muitos dons, e agora ele estava ciente que também tinha alguns problemas, e ele está escrevendo para resolver. É este o trabalho de um ministro, é este o trabalho de um pastor, ensinar para que haja crescimento, edificação no corpo de Cristo.
Aqui no tópico, subtópico 2, fala assim: uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito Santo concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la, santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. E isto me parece que não estava acontecendo. É por isso que Paulo escreve trazendo ali as orientações para eles, principalmente acerca dos dons. Aqui no final do subtópico 2, o autor deixa registrado: uma igreja onde predominam a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. Veja que o que ele cita aqui são coisas que nós muitas vezes vemos em nosso meio, não é? Alguns problemas que aconteciam na igreja de Corinto podem também estar acontecendo nos nossos dias. Então, que nós oremos, que nós busquemos a Deus para que nós possamos ajudar os nossos irmãos, seja através dos dons espirituais, seja através do ensino, o ensino da palavra de Deus. Nós, professores da escola dominical, temos esta missão de ensinar, não é? Seja exortando, seja através de um ministério, ministério profético ou de profecias, não é? Nós podemos contribuir segundo a vontade do Espírito Santo. Tanto ele pode nos dar dons, capacitando, como ele pode nos orientar como proceder em cada situação. O que não pode é o corpo de Cristo estar sofrendo sem que ninguém faça nada, não é? As dissensões, as invejas, todos esses problemas aqui, eles têm que afetar todos nós. Quando nós vemos algum problema desse, nós temos que sofrer junto com nossos irmãos e procurar um meio de ajudar. No subtópico 3, tem por título assim: dom não é sinal de superioridade espiritual. Nós já falamos um pouquinho disso quando falamos que dom não é para elitizar. Esta é uma ideia errônea, como nós já vimos, e os nossos irmãos que têm dons, eles não são superiores ou mais santos. Nós vimos isso também na aula anterior, quando lemos ali uma passagem da nossa declaração de fé. Nós vamos dizer que eles são mais disponíveis para a obra, não é? Porque se eles receberam dons, é porque eles estão disponíveis. Eles são mais propensos a servir do que a maioria. São pessoas que querem servir ao corpo de Cristo. E por isso o Espírito Santo deu dons. E eles foram agraciados para poder servir melhor os irmãos, o corpo de Cristo. Aqui no finalzinho, o autor, tratando desta questão da espiritualidade, ele traz um texto em Mateus capítulo 7, versículo 22. Olha o que ele diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muita maravilha? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui em referência que no uso dos dons, muitas vezes as pessoas não estão... Se as pessoas não estão fazendo a vontade de Deus, elas não serão reconhecidas por Cristo. Então, mostrando mais uma vez que o dom não é sinônimo de santidade. O que é sinônimo de santidade? É uma vida de comunhão. É uma vida frutificando na casa de Deus. É uma vida onde podemos ver todos aqueles aspectos do fruto do Espírito na vida do salvo. Os dons são instrumentos para que a gente possa servir. É algo maravilhoso? Sim, porque é o Espírito Santo que concede. Mas nós precisamos caminhar junto. Dons, fruto do Espírito. Dons, comunhão com Deus. Dons, palavra, ensino, doutrina. Nunca podemos parar
de aprender a palavra de Deus. O tópico 2 traz por título Edificando a si mesmo e aos outros. Como é que um crente, um salvo, durante o uso de dons espirituais, edifica a si mesmo? E quando é que ele edifica os outros? E quando é que ele edifica aos não crentes? Então aqui Paulo ele vem tratar primeiramente da manifestação do uso das manifestações espirituais no uso das línguas. Paulo diz aqui que quem fala línguas estranhas edifica a si mesmo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Só que ele acrescenta aqui, mas o que profetiza edifica a igreja. Então ele já está trazendo aqui as duas diferenciações. Aquela que edifica a pessoa é o dom de língua, edifica a si mesmo, e a que edifica os outros é um dom de profecia. Por quê? Porque há ali um entendimento das pessoas. Então, se eu estiver falando em língua também e tiver um intérprete, há uma edificação. Porque aqueles que estão ali, eles vão entender o que eu estou falando em mistério. Então, tanto o intérprete como quem profetiza é superior a quem só apenas fala línguas. Por quê? Porque a língua, o dom de língua, embora seja maravilhoso, o autor até coloca aqui, é uma bênção espiritual maravilhosa, ela só edifica o seu interlocutor. Lá no versículo 2 do capítulo 14 diz assim, porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens. Ou o que é falar em línguas? Senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Quem é que entende aquela língua? Deus. Nem a pessoa mesmo que está falando, ela entende, mas ela é edificada espiritualmente. Se há um intérprete ali, os outros membros da igreja, eles são edificados, não é? O autor aqui ainda coloca, por isso o apóstolo Paulo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação na vida do outro irmão em Cristo. Então, não é proibido falar em língua, mas nas manifestações espirituais você tem que se preocupar também em servir às demais pessoas. E aqui no subtópico 3 fala sobre a edificação até do não crente. Isso daqui é muito importante, porque o autor deixa registrado aqui, e Paulo também na sua epístola, que se entra uma pessoa na igreja e vê uma manifestação de dom de língua, ele pode sair dali achando que todos são loucos, porque ele não entende. Mas se há um intérprete, ele é edificado, porque ele vai saber o que aquela pessoa está falando com Deus. E se há profecia, o que é a profecia? A profecia é a revelação de Deus para alguma situação que está acontecendo ali. Então pode mostrar ao pecador a sua realidade espiritual, que ele está em pecado diante de Deus porque está afastado dele. E ali ele aceitar ao Senhor através do dom de profecia. E através de um intérprete interpretando a língua, ele também pode entender o grande amor de Deus para com os salvos, ouvindo ali aquelas maravilhas que a pessoa que fala em línguas está falando com Deus. Olha a importância dos dons quando nós pensamos que devemos pedir para servir a igreja e também para ganhar almas para Cristo. Veja que quando os irmãos da igreja primitiva aceitaram Jesus, eles falaram em línguas, mas não é o falar em línguas que nós vemos muito hoje, que é aquela língua que nós não sabemos o seu significado. Aqueles homens ouviram aquelas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo a falar maravilhas de Deus na sua própria língua.
O grego ouviu na língua grega. As pessoas da França, vamos dizer assim, ou de outras localidades, eles ouviram de acordo com a sua língua. Eles entendiam que eles louvavam a Deus. O intérprete ali foi o próprio Espírito Santo na vida daqueles homens, fazendo com que eles interpretassem o que estavam ou ouvissem. Não vamos dizer que eles foram intérpretes, mas o Espírito Santo concedeu que eles entendessem. Intérpretes não, intérpretes é dom. Que eles entendessem o que estava sendo falado ali. E muitas almas se renderam aos pés do Senhor. No uso dos dons, tem que ter salvação de almas. Assim como tem que edificar a igreja e edificar os outros membros. Edificar a nós mesmos e os outros membros. É preciso também que tenha salvação de almas. E o que é edificar? O autor aqui, no livro de apoio, ele traz uma definição que está aqui no nosso... que está aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal. Deixa eu ver onde está. Acho que é o 14:26. Olha lá. Edificação vem de um termo grego que significa fortalecer, promover a vida espiritual, a maturidade e o caráter santo dos crentes. Olha lá, irmãos. Fortalecer, promover vida espiritual e maturidade. O que é maturidade? É crescimento. Paulo chamou os irmãos de Corinto de imaturo. Então, os dons espirituais, eles devem promover maturidade e o caráter santo dos crentes. Essa edificação é uma obra não de quem está no uso dos dons, mas é uma obra do Espírito Santo, através dos dons espirituais, pelos quais os crentes são espiritualmente transformados mais e mais para que não se conformem com este mundo, mas edificados na santificação, no amor a Deus, no bem-estar do próximo, na pureza de coração, numa boa consciência e numa fé sincera. Então é edificada a pessoa mesmo e aqueles que estão ali naquele culto ou naquela reunião. Falando aqui ainda sobre o culto a Deus, as reuniões onde os dons são manifestados, é muito importante nós lembrarmos que o culto a Deus precisa honrá-lo. É por isso que Paulo fala que faça-se tudo com ordem e decentemente. E precisa também edificar cristãos, edificar os crentes, quando ministramos louvores, doutrinas, revelação, profecias, que é o que está em 1 Coríntios capítulo 14:26. E Paulo ali dizendo, ele fala, cada um de vós tem, 1 Coríntios 14:26. Então, cada um de vós são os membros daquele corpo. Cada um tem alguma coisa a oferecer. Lembrando sempre que é para honrar a Deus e edificar a nós mesmos e os nossos irmãos em Cristo. O tópico de número 3 vai tratar do tema edificar todo o corpo de Cristo. E aqui nós vamos falar um pouquinho dos dons na igreja. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, capítulo 12, versículo 31, ele diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, Paulo está exortando aqueles irmãos para que procurem os dons. Nos nossos meios hoje, no meio evangélico, há uma procura muito grande das pessoas por materialidade, por bens, as pessoas chegam na igreja só pedindo que abra a porta do emprego, a cura, tudo isso é importante? É. Mas nós precisamos também crescer espiritualmente diante de Deus.
porque o nosso Senhor, Ele vem nos buscar. E Ele vem buscar uma igreja cheia de dons? Não, Ele vem buscar um povo zeloso e de boas obras. E os dons, como Ele tem a finalidade de edificar, Ele ajuda nós nesta preparação. Que nós busquemos os dons espirituais. Esse trimestre ele foi escolhido para retornar, que ele é uma lição de 2014, com a finalidade de fazer nós estudarmos de novo os dons e assim pedirmos a Deus. Estamos em campanha. A campanha é para vós, vossos filhos e filhas. Todos estão englobados. Vamos pedir ao Senhor os dons, vamos procurar sobejar neles, como Paulo disse ali no texto áureo que nós lemos hoje, para edificação da igreja. Aí depois aqui nós temos os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Como assim sábios arquitetos? Paulo falou sobre isso na primeira carta, falou lá no capítulo 3, ele compara a igreja com um corpo, do qual nós somos membros, e também com um edifício, capítulo 3, versículo 9, ele diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. No versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. Paulo era um apóstolo, ficou na responsabilidade dos apóstolos ensinar as doutrinas. E que doutrinas eram estas? As doutrinas de Cristo. Quem é o fundamento? O fundamento é Cristo. O alicerce da igreja é Cristo. Olha o que ele diz assim, olha o que ele diz aqui, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, Paulo, como apóstolo de Cristo, ele saiu firmando igrejas e ele ensinou ali as verdades reveladas por Cristo, que já tinha sido ensinada a ele. E outro edifica sobre ele. Então, ele firmou a igreja e deixou pessoas responsáveis pela igreja. E quem são os responsáveis pela igreja no dia de hoje? Homens, ministros, pastores, ensinadores e líderes que têm a responsabilidade dessa edificação espiritual, moral e doutrinária da igreja. A igreja é um conjunto, é um edifício de Deus. E olha o que ele diz assim, mas veja cada um como edifica sobre ele. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, a qual é o Senhor Jesus Cristo. O fundamento da igreja é Cristo. Nada que for trazer de edificação à igreja pode contrariar os ensinos deixados pelo nosso Senhor Jesus. Paulo diz aqui, mas os ministros têm de tomar cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois ele também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Então aqui é importante ter muito cuidado. No subtópico 13, ele vai falar dos despenseiros. Quem são os despenseiros? Antigamente, os despenseiros eram homens que ficavam responsáveis pelas dispensas mesmo de alimento dos seus senhores. E eles tinham que organizar de maneira que todos fossem servidos. Tinha que distribuir a alimentação de maneira que atendesse a todos. E era uma responsabilidade desses homens. Eles eram também chamados de administradores. E hoje, Paulo indica aqui que são esses homens, os ministros, pastores, presbíteros, aqueles que ensinam, né? E eles precisam também tomar muito cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover alimentação espiritual
objetivando a edificação do corpo de Cristo. E aqui em 1 Pedro 4, 10 e 11, 1 Pedro 4, eu já li esse verso, se não me engano, na lição anterior. Mas eu vou ler aqui para finalizar a nossa aula de hoje. 4, 10 e 11. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, tanto quem exerce os dons espirituais, os de serviço e os ministérios, precisam cuidar para que seja tudo conforme a vontade do Espírito Santo, que é aquele que dirige a Igreja de Cristo até a sua volta. Amém? Eu vou ler aqui a conclusão, que diz assim. Deixa eu ver aqui a lição. Diz assim: a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a Igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular. Olha lá, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Ninguém é dono do dom. O dom é de Deus, concedido pelo Espírito Santo. Somos chamados a servir a Igreja do Senhor e não utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Amém? E assim eu termino o meu comentário dessa lição, agradecendo a você que ficou comigo até agora. Curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. Quero também pedir a Deus as bênçãos dele sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, a igreja a qual você pertence e também a sua escola bíblica dominical. Vamos buscar os dons espirituais para nos edificar e edificar aos nossos irmãos e também aquelas pessoas que estão tão necessitadas de receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Deus abençoe a todos.